Iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo Grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube, do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Hoje o nosso tema é a saúde ocular, a saúde dos nossos olhos. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Dr. Pedro Henrique Lopes, que é médico oftalmologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui presente, poder participar desse programa aí tão importante para toda a sociedade. Muito bem, doutor. Mas afinal, por que é preciso a gente dar atenção para a saúde dos nossos olhos? Por que é importante? Bom, vamos lá, né? A nossa visão, ela é responsável, inicialmente, aí, a gente pode ter alguns dados importantes. 80% de todas as nossas memórias, elas vêm da visão. Né? 80% da nossa 80%. memória é originária visão, da visão. né? Depois vem, né? Audição, olfato, paladar, né? Mas a visão é o principal. O nosso cérebro, a maior parte dele, ele é utilizado, então a maior parte da função cerebral, ela é utilizada por conta dos estímulos visuais que a gente tem, né? Eu costumo citar que os nossos olhos, eles são a extensão do nosso cérebro. Interessante. Por isso que a gente tem que ter tanta atenção no cuidado desse órgão tão especial. São 2 olhos, né? Então a gente precisa cuidar, porque a gente sabe que a gente pode ser acometido por doenças silenciosas aí, né? E por diagnósticos tardios que podem levar a uma perda irreversível, né? Um paciente que de um dia para o outro pode acabar perdendo a visão. Então, o cuidado visual, ele é importantíssimo, né? Por si só, ninguém consegue se imaginar, né? Sem a visão. Né? É verdade. A gente, como médico, a gente sempre tenta se colocar no lugar do paciente, tem que ter empatia, né? Mas ninguém consegue se imaginar sem visão. A gente tem milhares de pessoas acometidas por doenças que levaram à cegueira, né, irreversível, e que acabam tendo dificuldades, né, nas suas atividades diárias, acabam se tornando dependentes, né, de cuidados de outras pessoas. Então, a gente sempre frisa na oftalmologia que a prevenção é o melhor cuidado, né? E com prevenção a gente consegue ter diagnóstico precoce e evitar diversas doenças que poderiam levar, né, à cegueira. A uma perda de visão. Uma perda visual irreversível. Né? Quais são hoje as doenças mais comuns, assim, que o doutor tem observado no dia a dia do consultório? Sim. A gente observa, assim, no nosso consultório, o principal são os erros refracionais, né? Erros refracionais. Erros refracionais. Então, aquele paciente que tem miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, né? Que é a visão cansada, né? Que todo mundo um dia vai acabar enfrentando. Presbiopia, Né? é a visão cansada. É a visão cansada, né? Que acomete toda a população, principalmente após os 40 anos, né? Então, esses são, né, as principais doenças, né? Então, eu gosto de frisar também, miopia, hipermetropia, astigmatismo são doenças, né? Tem o CID, o Código Internacional de Doenças, está lá, miopia. Então, por ser uma doença, é um diagnóstico médico, né? Quem pode diagnosticar e falar, o senhor tem tal doença, tal erro de refração, somente o médico oftalmologista. Interessante. Né? Então esses são o principal do nosso consultório, e isso é um diagnóstico que a gente faz durante a consulta. Dentro da consulta médica oftalmológica completa, o que a gente consegue aferir também? Né? A pressão intraocular, isso é obrigatório, né? A gente faz a dilatação das pupilas para examinar o fundo de olho, né? Que é importantíssimo, né? A gente consegue examinar nossa retina, né? Gosto de frisar o exame do mapeamento da retina, é o único exame no qual a gente consegue diagnosticar eventualmente doenças, diabetes, hipertensão, né? Um paciente que nem sabe que tem essas doenças, através de um exame de fundo de olho a gente consegue ter o diagnóstico. Né? Um exame ocular pode dar o diagnóstico para essas doenças, Exato. por exemplo. Então a gente olha um fundo de olho, ele tem algumas alterações características de diabetes, questiona o paciente, isso acontece no nosso consultório.
O senhor tem diabetes? Olha, Não a sei. última vez que eu fiz exame não tinha nada. Quando que o senhor fez exame? Faz 5 anos. Aí, olha, o senhor tem alterações características de pacientes com diabetes. Aí vai investigar, realmente, tinha diabetes. Pô, o senhor descobriu, o senhor tem um dom. Não, o nosso corpo nos mostra. Nos dá sinais. E no exame de fundo de olho a gente consegue ver. O único exame que a gente vê ao vivo, os vasos, né? E ali consegue ver alterações de hipertensão também. Então, a gente não precisa de nenhum exame super tecnológico, né? Ou de avanços aí, aparelhos muito específicos para fazer exame de fundo de olho. Basta dilatar a pupila do paciente, usar uma lente específica, né? Um aparelho que a gente chama oftalmoscópio binocular indireto, para examinar o fundo de olho e ali ter uma boa dimensão da saúde geral do paciente. Olha só, que interessante, né? Isso. E a gente também, então, durante as consultas, a gente acaba investigando e avaliando para ver se o paciente não tem um glaucoma, né? Eu gosto sempre de tocar nesse assunto. Então, glaucoma, vamos lá. A primeira causa de cegueira irreversível no mundo, o que é? Glaucoma, né? É uma doença É uma doença. que pode levar à cegueira. Pode levar à cegueira. É a que mais cega de forma irreversível no mundo. Diferente dos erros refracionais, eles podem levar a uma cegueira ou não? Não, os erros refracionais eles vão acabar privando o paciente, né, de exercer as suas funções, né, de forma eficiente. Então, um paciente que dirige um veículo, né, um motorista que não está enxergando bem, ele acaba se expondo a riscos, né. Então, é importante estar sempre em dia, né, ter os seus erros refracionais diagnosticados e tratados, seja por uso de óculos ou lentes de contato, eventualmente cirurgias, né, refrativas, que posteriormente a gente vai falar, né? Então, a gente entra numa outra categoria, né, de baixa de visão, né? Então, o glaucoma, ele é uma lesão no nervo óptico, na maior parte das vezes uma doença silenciosa, que infelizmente a gente acaba diagnosticando já em casos avançados. São pacientes que nos procuram por baixa de visão, eventualmente vão lá e falam, doutor, vim só trocar meus óculos aqui no consultório. E a gente vai lá, examina e fala, o senhor tem uma suspeita forte de glaucoma. Ou às vezes é uma doença tão avançada que a gente já pode falar, o senhor é portador de glaucoma. Esse nervo aqui está muito machucado, tá com uma escavação extremamente aumentada. A pressão intraocular, eventualmente, pode estar normal, mas um paciente com glaucoma, né? A gente entra numa subespecialidade da oftalmologia, né? E aí tem diversas causas, né? Glaucoma primário, de ângulo aberto, né? Glaucoma secundário, uma inflamação intraocular, né? Dentro da doença tem diversas causas, né? A mais comum é uma hipertensão ocular que leva a uma lesão do nervo óptico. Pessoas hipertensas Oculares, que não é a hipertensão não é sistêmica. hipertensão ocular. Mas uma coisa pode sugerir levar a outra ou não? Tem relação. Tem relação. Porque a gente tem que lembrar que o nosso nervo óptico, ele é vascularizado, né? Então, às vezes até uma hipertensão arterial maltratada, então vou dar um exemplo, um paciente que à noite faz hipotensão, toma seu remédio, a pressão durante o dia tá boa, aí à noite ele dorme, né? E faz uma hipotensão arterial. Então vai lá, pressão 90/60. O que a gente acaba tendo? É um caso específico, né? Tá. Não há uma vascularização efetiva para o nervo óptico e leva ao glaucoma. Ah, entendi. Então, a oftalmologia, o legal, né? O interessante da especialidade é que a gente tem que entender de tudo, né? É verdade. Para cuidar do olho, fazer um óculos, eu preciso entender de cardiologia, neurologia, né? Reumatologia. Sim. Né? Todas as especialidades a gente precisa saber um pouco, né? Por nada que a gente tem que se formar em medicina primeiro e depois fazer uma residência médica em oftalmologia, né? Tu vê, tem uma relação importante, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, pensando assim, leigamente a gente não se dá conta, né? Dessas relações. Um paciente que procura por baixa de visão, vai lá e examina, tá enxergando 100%, né? A gente fala o 20/20 lá, tá tudo bem. Aí, doutor, mas eu não tô vendo muito bem aqui no cantinho, né? Tem uma perda de visão periférica. Opa, mas peraí, vamos dar uma investigada aí, né? A gente tem que ter aquela noção, né? Depois de
dezenas de milhares de pacientes que a gente atende, a Sim. gente vai começando a entender, né? Tem que escutar o paciente, olhar, entender o que ele está querendo te informar, né, para depois examinar. Aí vai lá e investiga, olha, visão tá boa, mas tem alguma coisa diferente. Vamos fazer uma ressonância de crânio aí. E aí pode ter lá um pequeno, né, um evento isquêmico que teve, não soube, afetou a visão periférica, por exemplo. Então, a gente vai complementando as informações, né? Perfeito. E doutor, o senhor tem visto aumentar a incidência de doenças oculares, assim, na população geral, ou se mantém mais ou menos o mesmo histórico dos últimos anos? A gente observa, assim, na questão da miopia, né, em pacientes mais jovens, houve um aumento na incidência, e a gente sabe que vai haver, né, alguns dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia diziam que estimavam uma incidência de miopia, por exemplo, que é o que está em alta agora, né? Na população brasileira era em torno de 10%, né? A gente pega assim, na Ásia chegava a 85%, e a tendência é aumentar, né? Por conta do uso aí de eletrônicos, né? Pacientes cada vez mais jovens, a gente vê às vezes aí crianças de 2, 3 anos usando tablet ou já mexendo no celular, acaba tendo induzindo, né, as crianças a uma miopia maior e mais precoce, né? Interessante. Isso é provado já. Tanto que a gente tem diversos estudos para tentar o controle da miopia, né? Porque quanto antes a criança inicia a miopia e vai tendo uma evolução, conforme essa evolução a gente for observada, se atingir alguns níveis patológicos, né, acaba tendo consequências lá na vida adulta, né, então maior risco de descolamento de retina, né, alterações na mácula, que é a região central da visão, então a gente precisa estar muito atento a essa questão. Uma miopia não controlada ou mal controlada, ela pode levar a problemas mais graves. Pode levar a problemas gravíssimos, né, oculares, então a gente precisa controlar, tem medicamentos já para controle da miopia, né, colírios, tem alguns tipos de óculos que também têm comprovadamente conseguido estabilizar ou diminuir a progressão da miopia, né? Então é importantíssimo um acompanhamento regular, né? E esses estudos que o doutor referiu, assim, de controle, né, eles são muito baseados em hábito de vida, ou seja, redução de telas. Redução de telas, exposição a ambientes abertos, também consegue um bom controle. Então, aquela criança que está sempre dentro de um ambiente fechado, né, o tempo inteiro no telefone ou num tablet, a gente sabe que se ele já é míope, a tendência é aumentar, né, porque o míope ele enxerga muito bem em ambiente pequeno, dependendo do erro refracional, ele enxerga muito bem para perto, distância intermediária, né, o míope não enxerga para longe. Então, às vezes a gente tem até um diagnóstico mais tardio, porque é aquela criança que ainda nem chegou na parte da alfabetização, então chega no colégio, os coleguinhas estão vendo a prof explicar no quadro e ele tem que se aproximar, coloca no fundo, vai perdendo até assim a questão do desenvolvimento, vai tendo uma alteração, né, o paciente acaba tendo uma dificuldade de aprendizado, né? E aí vai procurar o médico oftalmologista e vê que lá tem 1 grau de miopia, 1,5, né? Que para ele é muito bom para perto, para atividade que ele exercia, né? Sempre em casa, né? Aí chega na hora de enxergar para longe, não enxerga, não consegue identificar detalhes no quadro, né? Então é importante consulta anual com oftalmologista, sempre com médico oftalmologista, eu gosto de frisar, vai marcar uma consulta, pesquisa quem é o profissional, né? É médico, primeiro passo, tem que ser médico, né? É oftalmologista, tá bom. É tão fácil a gente acessar a informação, entra lá no site do CREMER, digita o nome, o CRM e vê se realmente tem o RQE, né? Em qualquer especialidade. Que é o registro da especialidade. Registro de qualificação especialista. Então vai estar lá, oftalmologista, cardiologista, neurologista. Então é importante a população ter essa informação e buscar essa informação. Perfeito. Né? A gente está confiando a nossa visão a um profissional. Quero saber quem é esse profissional. Eu preciso saber, né? Claro. E o doutor fala, vamos ter o hábito de buscar um oftalmologista, fazer uma vez por ano, pelo menos um atendimento. Com que idade a gente deve iniciar esse acompanhamento? O que seria o ideal? Vamos lá, né? Interessante. Quando a gente nasce, antes de ter a alta, tem o teste do olhinho, né? Perfeito. Que é uma lei. Ali já começa.
né? O pediatra vai lá e ele é treinado para fazer o teste do olhinho. Nesse teste, ele já consegue ver se tem alguma opacidade meio, né? Então, uma catarata congênita, né? Alguma alteração no reflexo e possa nos levar, né, a suspeitar de, né, alguma alteração na retina, uma coloração reflexo inadequado, vai ser encaminhado para o médico oftalmologista avaliar com detalhes. Mas nasceu o teste do olhinho, né? O pediatra faz. E posteriormente, no mínimo, uma vez por ano. Né? O ideal seria nascer, com 6 meses faz a primeira consulta, com 1 ano faz a segunda, e aí depois acompanhamento anual até... Um acompanhamento da vida inteira, então. A vida inteira. É quê? Ter diagnóstico precoce, né? Um acompanhamento. É isso que eu ia te perguntar. Isso porque as doenças podem surgir a qualquer tempo ou existe alguma faixa etária em que isso é mais comum, em que as doenças apareçam? Depende da doença, né? Vamos lá, erros refracionais, é muito raro a criança já nascer com um erro refracional que vá prejudicar a visão, né? Só que se ele existe e não é diagnosticado, a gente tem um comprometimento que pode ser eterno, né? A gente sabe que o desenvolvimento visual da criança ele ocorre do 0 aos 7 anos. Depois disso, se a gente diagnosticar algum erro, uma diferença de grau de um olho para o outro, é um paciente que perdeu a chance de poder enxergar bem para a vida inteira, né? Às vezes a gente se depara no consultório com situações de pacientes que vão nos procurar porque precisam de um laudo para um concurso público, por exemplo, quer ser policial ou até mesmo quer ser piloto de avião. É um exemplo que eu uso, né? São profissões que exigem uma visão 100% nos 2 olhos, né? E aí vai lá, tu faz o teste, examina e um paciente que não consegue chegar. Você fala lá e, bom, diagnostica um erro refracional, um olho muito diferente de outro. E é o paciente que fica amblíope, a gente chama, né? Ambliopia é como se fosse uma visão cansada, é um olho que ele ficou preguiçoso, o cérebro interpretou ele como não tão eficiente quanto o outro e acaba sendo eliminado, deixando meio de lado. E é um paciente que perde a oportunidade, às vezes, né, de exercer a profissão que sempre almejou. Porque haveria uma opção de tratamento ali. Exato. Então, para que esse olho voltasse a ter a função. Isso, dentro do prazo, né? Dentro do 0 aos 7 anos. Aquela criancinha que a gente vê passeando na rua com um tampãozinho no olho. Eu já vi muito. É isso aí. Então, é um olho saudável que está sendo ocluído para estimular o olho mais preguiçoso. Isso é comum no estrabismo? Muito comum, né? É um exemplo que a gente usa sempre, né? O estrabismo ou um erro refracional, uma anisometropia muito grande. Interessante. Eu queria te perguntar também sobre os idosos. O doutor falou sobre o uso de telas e a gente sempre quando fala nisso, a gente pensa num primeiro momento no que vai prejudicar para as crianças, para os adolescentes e tal. Mas o excesso de telas nos idosos também traz malefícios, né? Na visão dos idosos. Ou não mais, não tem essa... Não, no idoso já é um pouco mais tranquilo. Tá? Claro que assim, um idoso que passou por uma consulta e tá com tudo em dia, não vai ter problema. Interessante. Tá? Não vai trazer malefícios para os olhos, né? Então, claro, o paciente que fica muito tempo exposto, vamos lá, o idoso lá de 80 anos, hoje ele mexe, né? No telefone, tem suas redes sociais. Muito? Então, se ele não estiver com o seu erro refracional ou com até mesmo com a sua catarata já tendo sido operada, né, ou com o glaucoma bem tratado, né, ele vai enxergar bem. Mas se algum erro refracional não estiver bem corrigido, ele pode ter alguns sintomas, né, dores de cabeça, né, cansaço no final do dia, né, então tem que estar sempre em dia, tá? Mas a exposição a telas, né, por períodos prolongados no idoso não traz por si só, assim, malefícios, né? Prejuízos ao globo ocular, né? As estruturas oculares, não. Muito bem. E o doutor também falou que as doenças elas podem se manifestar a qualquer tempo, né? Inclusive os erros refracionais. Mas o que é que causa isso? Novamente, assim, a gente, na oftalmologia, são mais de 3.000 doenças, né? Que a gente tem, então é muito variável, né? A gente tem quadros de emergência, então tromboses, né, no fundo do olho, são quadros que a gente precisa ter um diagnóstico precoce, um acompanhamento, né? A gente pode ter um descolamento de retina, aquele paciente que está super bem, do dia para a noite começa a ver uma manchinha na visão, né? A visão começa a piorar, é como se fosse uma cortina.
a retina descolada, algo que acontece de forma súbita. E não tem uma razão, assim, um motivo frequente. Pacientes diabéticos, por exemplo, têm o maior risco, né? Já um diabetes um pouquinho mais avançado, com alterações no fundo do olho, podem ter um descolamento, né, tracional, que a gente chama. Agora pode ser algo idiopático, né? Um paciente que passou da idade, teve um rasgo na retina, né? Não procurou uma ajuda, viu um flashzinho, viu uma teia de aranha, assim, na visão, não procurou o médico. Ah, não, vai passar. E ali surgiu um rasgo na retina. Esse rasgo acaba infiltrando e aí descola a retina. E a gente tem que fazer alguns procedimentos. Se for inicial, trata com laser, algo mais conservador, dá para fazer no consultório, ou eventualmente um descolamento mais amplo tem que ir para cirurgia ocular, é uma cirurgia grande, né? Às vezes até situações de trauma, né? Trauma ocular. Levar uma bolada num jogo, alguma coisa assim, que eu já ouvi histórias. Sim, tá jogando futebol, levou uma bolada, jogando tênis, trauma ocular grave, né? Um trauma ocular, uma intensidade, uma energia grande, é sempre grave, né? Precisa de um acompanhamento. E mesmo sendo precoce o tratamento, às vezes pode ficar com sequelas, né? Então, trauma ocular, falou pro oftalmologista, ó, tem um trauma ocular aqui, a gente já dá um passinho para trás, né? Opa, o que tá nos esperando? Né? É um trauma perfurante, né? Um trauma contuso, o que aconteceu? Como é que tá o fundo de olho, né? Teve uma laceração na córnea, perfurou a córnea, né? Então, trauma ocular tem que ter muito cuidado. Então, também frisando, equipamento de proteção individual. Ah, né? Perfeito. Todos os dias no consultório tem paciente com limária de ferro, porque foi usar um esmeril, sem proteção, acabou. Acidentes de trabalho é muito comum, doutor, acontecer. É. Paciente que trabalha, às vezes, na construção civil, né? Queimadura com cal é extremamente grave, né? Então tem que cuidar, a gente tem que proteger, né? E o EPI é o que vai fazer vai ter essa função, né, de cuidar. Além disso, e das consultas regulares, tem outras coisas, outros cuidados diários que a população deve ter, assim, que a gente possa citar para o cuidado dos olhos? O que eu gosto de frisar, a gente tem que imaginar, né, que a nossa visão ela vai ser um reflexo do nosso estilo de vida também, né? Ah, interessante. Então, a pessoa ela precisa ter hábitos saudáveis, né? Então, alimentação regular, né? Acompanhamento com o seu nutricionista, seu nutrólogo, né? Então, alimentação saudável, prática de esportes, né? Então, pratica seu esporte regular, ele vai diminuir a chance de ter diabetes, de ter hipertensão, né? E aquelas consequências oculares por conta dessas doenças, né? Então, sedentarismo, evitar. O tabagismo, não precisa nem falar, né? Se a gente pegar aí na medicina, fator de risco da maior parte das doenças é tabagismo, né? Nos olhos é a mesma coisa, aquele paciente que fuma, ele vai ter uma catarata mais precoce, né? Vai ter alterações vasculares no fundo do olho, né? Então, um estilo de vida saudável vai trazer ao paciente, né, uma qualidade visual melhor, né? Então, isso aí é o que a gente fala, prevenção, né? Então, vida saudável, hábitos saudáveis, acompanhamento anual com o oftalmologista, e a gente sabe que mesmo mantendo toda essa rotina, o paciente vai chegar numa fase da vida que vai precisar de uma correção óptica, né? Isso é inevitável. Aí o doutor falou da presbiopia, que todo mundo vai chegar o momento de ter a presbiopia. Todo mundo vai passar por esse momento, né? Quais são os sinais e os sintomas que a gente pode prestar atenção? Então, aquele paciente que nunca usou óculos na vida, né? Ele vai chegar assim, vai passar dos 40, é bem marcante, 40, 42 anos, aquele que nunca usou óculos, ele vai começar a apresentar dificuldades para ler, né? Aquela visão de perto, então responder uma mensagem no telefone, cortar a unha, né? Botar um fiozinho na agulha, isso aí vai começar a se manifestar e o paciente vai notar que é progressivo, né? Então, esse problema todo mundo vai enfrentar, é inevitável. E qual vai ser a solução para isso? Aí a solução, ela tem diversas possibilidades, né? O principal são óculos, né? Correção com óculos. Existe a possibilidade de lentes de contato, né? Se o paciente tiver um olho propício a isso, né? Alguns tipos de cirurgia laser, né? Mas nessa idade a gente consegue também uma correção, né? E o paciente vai acompanhando. Vai chegar num ponto da vida que vai ser muito dependente de óculos.
Então, depois dos 55, 60 anos, a gente já consegue, né, entrar num patamar que a gente resolve esse problema de forma definitiva, né? Que é de forma cirúrgica, né? A gente faz a cirurgia de catarata. Hoje a gente está autorizado pelo CFM, pacientes acima de 55 anos, né? Com determinados tipos de erros refracionais, que são dependentes de óculos para todas as distâncias. A gente pode resolver isso de forma cirúrgica, fazendo a cirurgia de catarata mais precoce e substituindo o cristalino por lentes intraoculares daí multifocais, né? Que acabam dando aquela visão muito similar à visão de jovem. A visão natural, de quando jovem. De quando jovem. Muito bem. Doutor, nós já vamos fazer agora a nossa primeira pausa. Na sequência, a gente continua a nossa conversa. Eu gostaria que o doutor entrasse depois, mais especificamente para falar para a gente sobre as doenças, né? O glaucoma, até o doutor já deu aqui, né? Uma letra, né, do que é, mas tem a catarata, tem a retinopatia, enfim, vamos entrar aí mais detalhadamente nessas doenças e também depois falar das cirurgias, né? Que deve existir uma curiosidade bem grande acerca das cirurgias. Entendi. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Mas antes, vamos lembrar e agradecer aos nossos parceiros: SESC, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Clínica Savier. Na Clínica Savier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Copele, o novo centro de referência em câncer de pele do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Savier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Savier, saúde que transforma a sua vida.
Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o bate-papo do Saúde em Dia nesta manhã. Para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser, em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. O Sunday Village Care traz uma experiência única em moradia e uma nova proposta de investimento. Sesc já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado, com academia, com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, projeto Criar e os atendimentos de odontologia. Também para o Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Nesta manhã, nós estamos falando sobre a saúde dos olhos com o Dr. Pedro Henrique Lopes, que é médico oftalmologista. Doutor Pedro, nós terminamos o último bloco e eu te disse que eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre as doenças, né? Especialmente aquelas que mais assustam, talvez, né, as pessoas. O doutor falou um pouco do glaucoma, que é o aumento ali da pressão, né, intraocular do olho. Pressão no nervo óptico, né? Pressão do nervo óptico. Eu gostaria que o doutor falasse ainda sobre o glaucoma. Existe algum sinal que a gente pode estar atento? Tu falou que é uma doença silenciosa antes, né? Mas existe alguma coisa que pode nos dar uma dica de que a gente pode estar desenvolvendo essa doença? O que acontece, o grande problema do glaucoma é por ser uma doença que ela não dá sintomas, né, inicialmente. Então, o paciente ele vai tendo uma perda progressiva da visão periférica. A visão das laterais, vamos dizer assim. E o paciente não sente dor, o olho tá calmo, ele enxerga muito bem, vai lá, passa no seu teste da CNH numa boa, sem qualquer dificuldade visual. Mas é um paciente que começa a ter algumas alterações, então tá dirigindo, não enxerga mais o cantinho, acaba eventualmente lá tá vindo um carro e acaba fechando o carro, né? Passa pelas portas, acaba se batendo, então vai tendo uma visão que ela vai se tornando uma visão tubular, né? E é silencioso. Então, a maioria dos pacientes, eles nos procuram já em estágios avançados, né? Interessante. Então, é uma doença silenciosa, é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, né? Por isso que a gente precisa ter um acompanhamento.
né, o paciente tem que consultar anualmente com o seu oftalmologista. Se a gente pega um glaucoma inicial, a gente trata, é um paciente que não vai ficar cego. O que é o tratamento do glaucoma em fase inicial? Na fase inicial, primeiro a gente tem que avaliar. O principal, as pessoas associam muito glaucoma com pressão no olho. Isso está errado, né? Nós temos glaucoma de pressão normal, né? São pacientes que passam numa triagem, a pressão está dentro da média da população, mas é um nervo que não suporta essa pressão. Tá? Para aquele nervo, para aquela pessoa, essa pressão que é a média da população não causa qualquer prejuízo ao nervo óptico, para aquele paciente especificamente é uma pressão alta. Então hoje o único fator que a gente tem modificável para evitar a progressão da doença, não é para curar. Interessante. É o controle da pressão intraocular. Tá? E como é que isso ocorre? Inicialmente a gente trata com colírios, né? Tem diversas classes de colírios, a gente vai tratar para reduzir essa pressão e tentar preservar o nervo da forma que ele está. Né? Alguns pacientes, o tratamento a gente não consegue atingir uma pressão-alvo com colírios e aí tem que passar para cirurgia. Né? O colírio, então, é a forma de tratamento medicamentoso. Medicamentoso mais comum, né? Que funciona bem. Mas tem alguns casos que a gente precisa... Vai fazer uma cirurgia. De outras, E no caso da catarata? O que vem a ser e que sinais ou sintomas a gente pode observar? Então, a catarata, ela nada mais é do que uma opacidade no nosso cristalino. O cristalino é a lente natural. A gente nasce com o nosso cristalino, né? As pessoas nascem com um cristalino transparente, cristalino que funciona, né, para fazer foco, como se fosse uma câmera, né? E ele se mantém transparente até, em média, ali até os 55 anos, né? Depois, a gente sabe que na maioria das pessoas, a gente começa a ter algumas opacificações, né? E o início da catarata senil, que é a mais comum, que é a catarata da idade, né? A doença da qual todos sofrerão. Né? Essa também entra naquela categoria, todos chegaremos lá? Chegaremos lá, né? Hoje a gente estima assim, pacientes 75 anos, né? Essa faixa etária, 75% vai ter catarata, ou já operou. Interessante. Né? Uma vez operada, ela não volta. Não volta, né? A cirurgia da catarata, ela consiste em remover o cristalino, né? É uma cirurgia que evoluiu muito, né? A primeira lente intraocular, ela foi desenvolvida há 75 anos, né? Porque a gente remove o cristalino e tem que substituir ele por uma lente intraocular. Certo, interessante. Né? A cirurgia, algumas décadas, ela era feita, então tinha que abrir toda a córnea, dar pontos, né? Era um pós-operatório mais demorado e os resultados não eram tão bons quanto hoje. Né? Atualmente a gente faz, uma cirurgia, uma microcirurgia, né? Que a gente realiza no hospital. Os equipamentos, eles evoluíram muito, toda a questão da fluídica, né? O uso de energia para quebrar esse cristalino e aspirar, né? As incisões hoje, elas variam de 2.2 a 2.4 milímetros, né? Que é o local onde a gente trabalha, né? Dentro do olho. É muito minucioso. Minucioso, né? Uma microcirurgia, uma cirurgia muito bonita, assim, e com resultados muito bons, né? É a cirurgia hoje, assim, na medicina que mais traz satisfação para os pacientes, né? O pós-operatório de catarata. Né? E atualmente, além da gente tratar a catarata, né, a gente já consegue tratar os erros refracionais que o paciente tinha previamente. Né? Então, aquele paciente que a vida inteira usou óculos para astigmatismo, né, ou lente para astigmatismo, tinha uma miopia alta, a gente opera a catarata e já resolve o grau, né? Conseguindo, assim, uma satisfação muito grande e a gente, os cirurgiões de catarata e refrativa, nós temos, assim, uma avidez por perfeição, né? Então, hoje a gente tem que chegar no 0,25, às vezes aquele paciente que a vida inteira usou ali, desde a adolescência, usou 10 graus de miopia, a gente consegue corrigir isso. Nossa. Né? Com lente intraocular, que corrige a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e também a presbiopia. Né? Na verdade, é uma cirurgia que tu vai resolver várias possibilidades de doenças ali com um único procedimento cirúrgico. Né? Então, aquele paciente que tinha um grau alto,
já estava com catarata, então mesmo com óculos ou com suas lentes de contato, já não chegava numa visão, né, funcional, né, tava com dificuldade para dirigir, né, começa a olhar a TV, vê, poxa, mas essas cores já foram mais vivas, né, às vezes tem uma TV boa em casa, lá em HD, mas não tá tendo essa possibilidade de enxergar tão nitidamente. Por quê? A gente tem um cristalino que tá opaco, né? Então imagina como se fosse um vidro sujo, a gente nasce com um vidro transparente, limpinho, e com o passar do tempo ele vai ficando opaco. Essa é a catarata. Essa é a catarata, né? Não tem nada visual que a gente enxergue no nosso olho que nos dê essa indicação. Olha, o médico oftalmologista, ele consegue ver, assim, porque o cristalino, ele fica atrás da pupila, né? Esse espaço virtual, que a gente vê esse pretinho, a pupila, ele nada mais é do que a escuridão do nosso fundo de olho, né? Então, aqueles pacientes que têm, por exemplo, uma catarata branca, são visíveis, né? A gente passa e vê na rua, paciente caminhando, assim, ó, tem uma catarata branca, né? Então, tem vários tipos de catarata, mas em casos mais avançados, o diagnóstico é feito a olho nu, né? Por quem conhece. Que vários tipos de catarata que existem e por que elas se diferenciam entre elas? O que acontece? A mais comum é a senil, como eu falei, né? Então, que vem com a idade. Mas a gente tem cataratas que podem ser medicamentosas, né? Então, aquele paciente que eventualmente trata uma doença reumatológica, usou corticoide ou usa, né, corticoide há muitos anos, ele tende a ter uma catarata mais precoce, um tipo de catarata diferente, né? A gente tem diversas classificações de catarata também, né? Interessante. E as causas, senis, causa medicamentosa, catarata traumática, como a gente citou antes, então aquele paciente que nem lembra mais, né? Chega no consultório com 40 anos, doutor, não estou enxergando muito bem. Falar de diagnóstico, poxa, tem uma catarata branca nesse paciente, daí a gente começa a questionar, né? Toma algum medicamento? Não. Teve algum trauma ocular? Não, doutor, nunca bati o olho. Tá, mas vamos pensar um pouquinho, quando tu joga futebol, eu jogo. Tinha 15 anos. Mas quando tinha 15 eu levei uma bolada muito forte mesmo. Décadas depois, pode desenvolver uma catarata traumática. Isso não quer dizer que vai acontecer imediatamente após um trauma, pode vir a desenvolver no futuro. Décadas depois, né? Às vezes investiga e o paciente nem lembra, mas teve, né? Era pequenininho lá brincando com um familiar. Olha só. E bateu com um brinquedinho no olho, né? Pode desenvolver uma catarata mais precoce. E da mesma forma, esses traumas podem desenvolver outras doenças também, o que a gente falava antes, o descolamento de retina, ou esses já são de fato mais imediatos? São alterações, o descolamento de retina, né? Traumático, ele tende a ser mais precoce, né? Não vai ser décadas depois. Pode, sim, né? Tem uma pequena fragilidade ali nessa área, e com a idade. O corpo vítreo, que é o gelzinho do nosso olho, ele pode gerar alguma atração naquela área mais frágil, gerar um descolamento, né? Que foi imperceptível aos outros exames, né? Mas o mais comum nesses casos de trauma é ser algo mais imediato, né? Na questão da retina. Agora, a catarata traumática, a gente não consegue, assim, quantificar o tempo, né? Pode ser em questão de meses, ela se desenvolver como demorar décadas, né? Certo. E o que vem a ser a degeneração macular relacionada à idade? Bom, a degeneração macular, a gente tá tendo, assim, um diagnóstico cada vez maior, né? Interessante. Porque ela tem de ser uma doença de pessoas mais idosas, né? E antigamente não se tinha, a gente não tinha tantos equipamentos sofisticados assim para ter um diagnóstico preciso e mais precoce, né? Então a população está envelhecendo, né? A média, a expectativa de vida está aumentando e a gente vem se deparando com um aumento no número de pacientes com DMRI, né? Degeneração macular relacionada à idade. Existem de duas formas, né? 90% dos pacientes têm a degeneração do tipo seca e 10% do tipo úmida, né? Isso ali, com os exames complementares, a gente consegue diferenciar. E o tratamento também é diferente de uma para outra, né? E o que são sinais ou sintomas que a gente possa observar? Os pacientes, eles nos procuram com dificuldade de leitura, né?
por ser uma doença que atinge a mácula, né? A mácula é a região principal, né? Onde a gente tem os cones, né? A visão mais fina, né? Dos detalhes. Então, a paciente começa a apresentar dificuldade visual e não tem nada que justifique isso, né? Então, um paciente que está com a sua refração em dia, ou eventualmente não tem nem catarata, tá super bem, mas não consegue ler. A gente consegue ver algumas alterações no fundo do olho que são sugestivas, né? E a gente começa a fazer exames complementares para diagnosticar essa doença. E tem aumentado a incidência, então, como o doutor disse, por alguma causa em especial? Aumento da expectativa de vida, né? O estilo de vida também, né? A gente sabe, como a gente conversou no início do programa, hábitos de vida saudáveis, né? Então, a alimentação rica em gordura, a gente sabe que é um fator de risco. Obviamente, o tabagismo, né? Então, a gente tem aquele perfil de paciente que a gente olha e fala assim, poxa, esse paciente tem uma pele clara, um olho claro, né? Estamos nos vendo aqui, né? Sim. Mas peraí, ele é obeso, ele fumou a vida inteira, tem grandes chances, né? E tem 80 anos. Então, esse paciente é o combo completo. É o combo para DMRI. Né? Então, não quer dizer que tu tem olho claro e pele clara, tu vai ter DMRI. Sim. Mas peraí, é obeso, nunca fez esporte, se alimentou mal e fuma? O hábito de vida influencia muito, né? Muito. Aliás, aí uma pergunta, para as doenças da visão, hereditariedade importa ou não tanto? O glaucoma é um caso, né? Glaucoma é um caso, novamente, voltamos para o glaucoma. História familiar de glaucoma, pacientes, então, vamos lá, um pouquinho mais a fundo. 1 a 2% da população vai ter glaucoma, né? É aquele paciente negro, mais idoso, né? Com história familiar de glaucoma, tem que estar atento. Então, meu avô tinha glaucoma, né? Já é um fator de risco. Então, a família inteira tem que investigar. Interessante. E por que as pessoas negras têm uma incidência maior, doutor? Uma explicação? Diversas doenças, né? Tem toda uma questão genética. Né? Então, o negro, ele tem uma hipertensão arterial sistêmica que ela é mais de difícil controle, né? Então, tem toda essa questão vascular que afeta o nervo óptico também, né? E a gente vê a miopia, né? Ela ocorre mais em asiáticos, né? Então, a gente, dentro da oftalmologia, a gente já tem, assim, os perfis, né? O perfil pelo DNA. Pelo DNA. Muito bem. Doutor, ambiente, ar-condicionado, ou muito seco, poluição do ar, essas coisas influenciam na nossa visão? Não influenciam diretamente na visão, né? Mas ambientes com ar-condicionado, a gente sabe que a umidade ela é muito reduzida, né? Então a gente começa a ter muito paciente com queixa de olho seco, né? Então, pode ter um pouquinho de embaçamento visual, mas nada muito marcante, né? A questão ambiental. Poluição, então, fatores de poluição ambiental que podem nos deparar, assim, no consultório, é aumento de conjuntivite alérgica, né? Então, o ambiente, ele tem que estar propício também para a gente ter uma saúde ocular, né? Não que vá prejudicar de forma definitiva, mas gera muitos sintomas, né? Olho seco, prurido, né? A coceira nos olhos, né? Então, aumenta a chance de fazer conjuntivite alérgica, um ambiente com baixa umidade, muita poluição, né? Então, esses cuidados a gente precisa ter. E outra doença também que a gente se depara é essa, olho seco no consultório. Olho seco. Né? Então, medicamentos podem aumentar, né, a incidência de olho seco, né? Terapias hormonais, mulheres que quando chegam na idade da menopausa também começa a ter mais queixa de olho seco, né? Então, os pacientes precisam ser avaliados num todo, né? A gente pinga a gotinha ali de fluorescina para avaliar a qualidade do filme lacrimal, né? Então, para a gente ter uma visão super saudável, né, uma visão de qualidade, a gente tem que avaliar todos esses aspectos. Inclusive o ambiente. E aí o doutor falou das mulheres, eu lembrei também do uso de cosméticos, né? Se o uso de cosméticos, ele tem uma influência importante, se tem alguma recomendação que a gente possa deixar, no caso de cosméticos que se usa no olho, né? O rímel, o lápis, enfim. Sim. O doutor
tem alguma recomendação nesse sentido? A gente sabe que a gente entra num tema assim que, né, é difícil tu falar para uma mulher que ela não é melhor não deve utilizar, né? Mas o que é o principal, né? Ter uma higiene adequada dos cílios e das pálpebras, né? Então, como é que se faz isso? A gente tem diversos produtos. A gente sabe que alguns produtos têm um valor elevado. Maior, sim. Mas funciona, né? Aquele paciente que não tem muitas condições, o que a gente indica no consultório? Higiene palpebral diária com sabonete neutro. Interessante. Né? Aquele mesmo sabonete que usa para dar banho no bebê, ele é muito útil para a higiene das pálpebras e dos cílios, né? Quando a gente lavar o cabelo, lavar o rosto, mas às vezes acaba esquecendo daquela higiene adequada das pálpebras, né? É verdade. Isso aí influencia. Então, um sabonetinho neutro, líquido, né, de bebê, faz espuma na mão, higieniza bem os cílios, esfrega as pálpebras, deixa a água morna correr, isso aí já ajuda bastante, né? Até para tirar, né, aquela sujeira, né, que se acumulou durante o dia, né? A gente tem glândulas que produzem, sim, né? sim. Glândulas sebáceas, né? Glândulas sudoríparas. Então, higiene adequada dos cílios, das pálpebras. Sempre tirar a maquiagem, né? Antes de dormir, é importante. E aí também eu acho legal a gente entrar na questão dos cílios artificiais, né? Ah, boa. Isso aí tem que ter muito cuidado. Não tô dizendo que não pode usar também, né? Não quero comprar briga com a mulherada, né? Mas tem que higienizar de forma adequada, né? Cuidar muito onde é feito esse procedimento, né? A cola não pode estar contaminada, porque às vezes a gente se depara com pacientes fazendo conjuntivite logo após, né, a aplicação desses cílios artificiais. Daqui a pouco uma cola que está contaminada, né? No momento do procedimento não foram tomadas as medidas adequadas de higiene, né? Então isso tem que cuidar. Muito interessante. E aí o doutor falou da lavagem, né, dos olhos, de lavar a área dos olhos, e aí eu me lembrei daqueles colírios de limpeza, doutor, que dá para comprar assim na farmácia e ter em casa. Por alguma razão a gente pode usar eles assim sem indicação médica? Sim, pode, né? Nunca retardar uma consulta em caso de sinais ou sintomas mais moderados a graves, vamos dizer assim, né? Então, nada impede do paciente ir na farmácia lá e comprar um colírio lubrificante. O colírio lubrificante. Esse lubrificante, né? Tem que ser o colírio lubrificante. Isso aí a gente acaba excluindo o famoso Moura Brasil, aqueles outros que são colírios que é só clareiam o olho, né? Não são lubrificantes. Então, um colírio lubrificante de qualidade, né? Sinais ou sintomas leves, né? Tipo assim, eu tô com... meu olho tá um pouquinho seco, né? Já consultei com o meu médico, sei que tá tudo bem, né? Eu tenho o olho seco, vai lá, pode comprar um colírio lubrificante, não tem problema, né? Vai dar conforto e melhorar. Agora, se persistirem os sinais, assim, olho mais vermelho ou alguns sintomas de olho seco, tem que ter avaliação oftalmológica, né? Perfeito. E ainda em higiene, além da higiene, né, de lavar os olhos, a gente também ouve muito hoje, vai fazer uma pesquisa de higiene visual, que seria a pausa, o descanso para os olhos ao longo do dia. Isso é importante a gente manter algum hábito nesse sentido? É importantíssimo, tá? É muito comum a queixa, né? Os pacientes que relatam astenopia, a gente chama então aquela visão cansada mais no final do dia, né? É inevitável hoje em dia, na maior parte das profissões, a gente não se deparar com a necessidade de telas, né? Computador, celular. Então, é inevitável. É inevitável. Tá? Então, o que a gente indica, né? A regra do 20-20-20. Tá? Então, 20 minutos de tela, fazer uma pausa aí de 20 segundos, olhando para um objeto a distância maior de 20 pés, que são 6 metros, né? Então, pequenas pausas. 20 minutos de tela, 20 minutos de trabalho lá. Isso. Para por 20 segundos. Olhando além de 20 pés. Quantos metros? 20 pés, são 6 metros. 6 metros. Né? Então, olhar para a janela, assim, olhar para o lado da rua. 20 segundos. Já é o suficiente. Fazer uma pausa para evitar, né, fadiga ocular. Muito interessante. Muito bem. Nós já vamos fazer mais uma pausa nesse bloco e na sequência, doutora, a gente vai falar exclusivamente das cirurgias. Tá? Quais são as principais ansiedades, né, que as pessoas
quando chegam para fazer uma cirurgia, o que elas mais se preocupam, né? E o que de fato a gente hoje, antes eu perguntei para o doutor, quantas horas demora uma cirurgia, doutor? Né? O doutor disse, não, alguns minutos, né? Então, assim, quais são os mitos, né? Ou o que o pessoal imagina quando precisa fazer uma cirurgia que a gente possa esclarecer. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Essa pausa é para a gente lembrar e agradecer aos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Herman, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc e Copelli. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Donum. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar: nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Herman usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Herman, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labherman.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor.
TICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Estamos de volta, mas antes é importante agradecer aos nossos parceiros. Sesc, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada, saúde preventiva, individualizada, medicina de precisão, nutrigenética e fisioterapia especializada para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere a sua vida, agende a sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. A nossa conversa hoje é sobre saúde ocular e quem está conversando com a gente é o Dr. Pedro Henrique Lopes, que é médico oftalmologista. Dr. Pedro, e as tão temidas, se é que são mesmo hoje em dia tão temidas, né? Cirurgias dos olhos. Antes a gente falava que com uma única cirurgia a gente resolve várias questões, né? Várias doenças. Como é que são realizadas hoje em dia as cirurgias? Como é que se chega nesse diagnóstico e quando tu dá essa notícia para as pessoas, o que que elas te trazem de retorno? O que que elas transmitem de sentimento? Então, vamos falar sobre a catarata, né? Então, a catarata, como eu já expliquei anteriormente, é a opacidade do cristalino, né? O diagnóstico, obviamente, ele é feito no consultório. Na maioria das vezes, uma consulta de rotina. Em uma única consulta, a gente já chega à conclusão, eventualmente, de que é necessário uma cirurgia. Sim. Então, os pacientes, alguns já procuram, né, suspeitando, né? Então, tem uma baixa de visão progressiva e que está muito severa, né, em um ou em ambos os olhos. Mas, na maioria das vezes, os pacientes nos procuram acreditando que vão apenas realizar uma troca de óculos, né, uma atualização do grau dos óculos, e aí quando a gente tem que dar o diagnóstico, inevitavelmente os pacientes acabam ficando um pouquinho retraídos, né. Eu sou uma pessoa que me assustaria com esse diagnóstico de cirurgia. Uhum. Como é que tem sido os pacientes do doutor? É comum ainda eles ficarem assim um pouco ansiosos com isso? Sim, a gente entende, né, todo mundo deve ter receio, né, de fazer uma cirurgia oftalmológica, né. Por quê? Né? Geralmente é por alguma pessoa, algum conhecido que não fez a cirurgia que acaba assustando, né? Então acaba gerando aquela ansiedade pro paciente, né? Antes mesmo de uma consulta, né? Ah, o meu vizinho falou que o fulano fez uma cirurgia. E As histórias de antigamente. As histórias de antigamente, né? E muitas vezes não tinha nenhuma relação com a cirurgia, né? Então aquele paciente que tinha um descolamento de retina, um glaucoma avançado, e operou a catarata, mas obviamente não voltou a enxergar como deveria ou como esperaria, né, num pré-operatório. Então é o paciente que vai nos procurar numa consulta de rotina e a gente diagnostica no momento. O senhor tem uma opacidade de cristalino, é uma catarata, né, toda avaliação nos faz pensar, nos leva a crer que pós-operatório vai ter um bom resultado. Uhum. Então não basta simplesmente ter o diagnóstico de catarata para ter indicação de cirurgia. Isso também é importante, né, a gente lembrar, porque não adianta o paciente ter uma catarata e uma alteração, uma cicatriz no fundo do olho por uma infecção, e operar essa catarata não vai trazer um resultado. Não vai adiantar, interessante. Então, catarata, a gente vê a opacidade. Agora, pra gente indicar a cirurgia, aí tu tem que ter todo o raciocínio clínico. Uhum. Então, a consulta, dilatação da pupila, refração, a gente vai medir a pressão do olho, examinar o fundo de olho, viu a catarata, tem alguns testes específicos para a gente avaliar o potencial de melhora, né? Saber, esse paciente consegue chegar a uma visão X. Então, a gente já orienta o paciente, nós vamos operar a catarata do senhor, tem grandes chances de chegar em 100%. Né?
Então, a gente explica para o paciente e depois um diagnóstico e o paciente concordando em operar, é o primeiro passo, né? Ninguém é obrigado a operar catarata. A nossa obrigação é explicar ao paciente quais serão os benefícios. Perfeito. Né? Então, posteriormente, ao diagnóstico, a gente lança mão dos exames complementares, né? Que são importantíssimos. Atualmente, a gente tem equipamentos super modernos que nos dão medidas precisas para a gente conseguir chegar, né, num grau zero praticamente. Perfeito. Né? Então a gente precisa fazer uma biometria óptica, né, que vai medir o tamanho do olho, vai medir o tamanho das estruturas do cristalino, a espessura da córnea, né, a profundidade da câmara do olho, né, o tamanho, o comprimento axial, para a gente falar, ó, vou implantar uma lente tal, para a gente conseguir um bom resultado. Esse é um dos exames, né? E tem outros, topografia da córnea, para avaliar o astigmatismo, a superfície anterior, né? A própria paquimetria, então a espessura da córnea também já faz parte do cálculo biométrico, né? Pré-operatório. A gente faz também a microscopia especular da córnea para avaliar a saúde, a vitalidade, a quantidade de células que tem na córnea, porque na cirurgia a gente utiliza energia, né? Para quebrar. Então a gente precisa ter uma reserva de células suficientes para ter um resultado adequado. Interessante. E esses exames todos pré-operatórios são feitos em consultório? São feitos no consultório. Né? No mesmo momento da consulta, com o diagnóstico, a gente já faz todos os exames para poder programar a cirurgia. Existe contraindicação para a realização da cirurgia? Algum tipo de paciente, além... Claro que o doutor fala que talvez não vá ter um resultado se tiver outra doença associada, não vai ter o resultado esperado. Sim. Mas fora isso, existe algum paciente que não possa fazer a cirurgia? É muito difícil, né? Então, um paciente com uma comorbidade, né, é muito importante, às vezes ele pode ter uma contraindicação. Então, tem uma doença cardíaca muito avançada ou mal controlada, contraindicado. Um paciente diabético com diabetes mal controlado, também a gente não pode, né, fazer cirurgia. Tá com uma glicemia de 400, 500, não tá usando insulina direitinho, a gente não vai submeter esse paciente à cirurgia, porque o processo cicatricial não vai ser, né, não vai ser esperado. Então, é muito difícil ter contraindicação, até porque atualmente a gente pode fazer a cirurgia até mesmo com colírios, né, a anestesia com colírio, paciente consciente, né, uma cirurgia, ela é uma cirurgia extremamente delicada, né, a gente não pode querer simplificar a cirurgia de catarata. Demora 10 minutos para fazer. Sim, pode demorar 10 minutos, como pode demorar 40 minutos. Depende da catarata, da colaboração do paciente, né, da vitalidade do olho, né, da dilatação da pupila. Então, tem diversos fatores, né, que a gente precisa pesar na hora de indicar a cirurgia e de fazer o procedimento. Interessante. Né? Na maioria das vezes, é um procedimento super tranquilo, super seguro. Riscos existem, como em qualquer cirurgia. Né? Qualquer cirurgia, tu vai tirar um dente, Sim. Né? Tem risco, né? A gente não sabe. Então, a cirurgia de catarata ela é muito segura, 99,9% dos procedimentos vai tudo bem, tem uma ótima recuperação, né? Mas às vezes pode ter um risco de, né, um descolamento de retina pós-cirurgia, uma inflamação exacerbada, até mesmo uma infecção, que é a mais temida, né? Um paciente que pode ter uma córnea que descompensa, né? Então, a gente precisa ir para a cirurgia com todos, né, os recursos tendo sido utilizados, com todas as orientações, né, e sabendo com que a gente vai se deparar. Né? E hoje a gente tem, felizmente, acesso a todos esses recursos aqui, né, para poder realizar esses procedimentos, doutor. Sim. No Hospital Bruno Borne, a gente tem o que tem de melhor em equipamentos mais modernos e tecnológicos no mundo, a gente tem hoje no centro cirúrgico, no Hospital Bruno Borne. Né? O nosso grupo da oftalmologia adquiriu o equipamento aí para a cirurgia de facectomia, que é o que tem de mais moderno no mundo atualmente. Muito bem. Então, em média, demora 10 minutos, é o que a gente tinha falado. Pode levar um pouco mais, mas é uma cirurgia rápida. Não é aquela questão de horas, não precisa ficar internado. Não, é uma cirurgia ambulatorial, né? A gente faz o procedimento e o paciente tem a recuperação ali da sedação leve, que eventualmente é aplicada, né? Mas a alta sim, fez a cirurgia, 1 horinha e vai para casa. E quanto tempo demora para essa cicatrização?
Olha, no outro dia, eu sempre avalio o paciente, o meu pós-operatório no dia seguinte, né? Ou às vezes eu opero de manhã e vejo no final da tarde, tiro o tampão e a gente já tem, na maioria das vezes, um resultado, assim, o paciente já nota a diferença, né? E ele consegue ver sem o tampão no mesmo dia ali, ou quanto tempo? Em questão, uma cirurgia de rotina, assim, uma catarata não muito dura, no outro dia o paciente já tá vendo praticamente 100%. E aí é vida normal que segue. Ou existem cuidados. Os colírios, né? Tá. Os colírios pós-operatórios, né? Corticóide, antibiótico, anti-inflamatório. Tem que ter os cuidados, né? Então, higiene das mãos para pingar os colírios, evitar trauma, né? Evitar coçar os olhos, né? Pressão no globo ocular, né? Tem que ter os cuidados pós-operatórios. A gente sabe que a cirurgia, ela é uma microcirurgia, como eu expliquei. Tá. São pequenas incisões, mas o cuidado pós-operatório é importantíssimo, né? A gente não pode simplificar demais. E tem cuidado pré-operatório, que é importante ser levado também? No pré-operatório, o que a gente pede pro paciente, né? Então, ele tem que tomar todos os medicamentos, né? Se tem uma doença prévia, então tomar os medicamentos, manter os medicamentos, né? Tem que ter ali a pressão arterial controlada, glicemia controlada. No caso de pacientes que já tenham alguma comorbidade. E o principal, assim, é uma higiene adequada pré-operatória, então não pode ter nenhum sinal de conjuntivite ou uma blefarite, uma infecção nos cílios, né? Para o procedimento cirúrgico, para não ter o risco de uma complicação, né? Então tem esse cuidado aí pré-operatório que a gente pede. Tem limite de idade? Não tem. Eu já operei paciente de 96 anos. Nossa. Né? Então, hoje, 96 anos, a gente tem alguns casos de pacientes que estão caminhando, estão lúcidos, né? E cegos por catarata. Né? Isso aí, o médico não consegue aceitar. Né? Então, eu já operei paciente de 96 anos que estava super bem, falando, doutor, eu só não enxergo. Ai, meu Deus. E teve contraindicações por algumas, mas a gente para pensar, poxa, espera aí, né? Tá vivo, né? Merece qualidade. E enxergar é qualidade de vida. Eu já operei paciente quase 100 anos. Nossa. E o que diferencia das cirurgias refrativas a laser? Então, são cirurgias totalmente diferentes, né? A facectomia, então, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia intraocular, né? A gente corta a córnea, entra no olho, remove o cristalino e implanta uma lente. Implanta uma lente no lugar do cristalino. Então, essa cirurgia ela é indicada para paciente um pouco mais velho. Né? Perfeito. De rotina. Temos pacientes jovens, como eu falei, medicamentos, 30 anos que vão ter catarata, acontece. Mas o mais comum são pacientes acima de 55 anos. Ok. Né? A cirurgia refrativa laser, a gente entra no outro grupo, né? São aqueles pacientes que têm lá seus 20, 30 anos, né? Com um grau que dependem de óculos ou lentes de contato, mas que eventualmente acabam tendo algumas dificuldades, né? Então a gente pega aquele paciente que gosta de nadar, né? Tem lá seus 3 graus de miopia. Como é que ele vai nadar de óculos? Não tem como, né? Lente de contato. Não é indicado usar lente de contato na piscina. E aí? O que a gente faz? Né? Cirurgia refrativa a laser. Cirurgia refrativa a laser. Essa é a cirurgia, então, para se livrar dos óculos. Se livrar dos óculos para determinados casos. Não é para todo mundo? Não é para todo mundo, né? Não é para quem quer. É para quem tem um olho e uma história favorável. Interessante. Fale mais sobre isso. Então, a cirurgia refrativa, hoje a gente tem o Excimer Laser, né? Que é um laser de alta precisão, né? O que ele faz? Nada mais do que lapidar a córnea, né? Refaz o formato dela. Então, aquele paciente que tem erros refracionais como astigmatismo, miopia, hipermetropia e alguns casos de presbiopia também, né? A gente acaba fazendo um tratamento na superfície do olho, que é a córnea, né? Para quê? Para resolver o grau, né? Zerar o grau do paciente. Esse não tem uma incisão no olho. Esse não tem corte. Não tem corte, né? Tem 2 técnicas, né? O LASIK, que a gente faz uma tampinha e aplica o laser, depois fecha, bota uma lente. E tem outro que a gente acaba raspando a parte mais superficial, que é o epitélio da córnea, e aplica o laser e bota uma lente de contato. As diferenças têm algumas indicações, né, bem específicas, né, mas são essas 2 técnicas principais que a gente utiliza, né. É um laser rápido, também feito daí sob anestesia tópica, né. O paciente não tá sob sedação, então aplica uma gotinha de colírio e a gente aplica o laser na córnea,
O paciente tem alta imediata. Também ambulatorial, não fica internado. Ambulatorial, né? Rápida, segura, né? Mas sempre o principal da cirurgia refrativa não é fazer. Porque tecnicamente, para nós, cirurgiões de catarata, ela é muito simples, né? Dá para usar esse termo, né? Só que o principal é indicação, né? Selecionar o paciente, né? E saber indicar corretamente qual o paciente que vai se beneficiar, né? Porque existem casos em que ele faz a cirurgia e ele não vê e não tem o benefício depois. Isso? Tem algumas doenças da córnea, né, que são contraindicações para a cirurgia refrativa, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter durante a consulta na avaliação dos exames complementares, né? Saber, olha, esse paciente aqui não é muito favorável. Se fizer o laser, talvez daqui a alguns anos ele vai voltar, vai se queixar, né? Ou piore uma situação. Então, tem que ser assim, tem que ser muito bem avaliado e muito bem selecionado o paciente para realmente submeter a cirurgia refrativa a laser. Muito bem. E em quanto tempo o paciente já nota a diferença na visão? Depende muito do grau do paciente, né? Se a gente pegar um alto míope, ele já sai muito feliz, né? Já sai olhando para longe, enxergando no mesmo dia da cirurgia ali, minutos depois. Minutos depois que levanta da maca, ele já sai enxergando muito bem. Mas a gente sabe que a recuperação ela é variada, né? De acordo com a técnica. Mas assim, de 2 dias a 2 semanas, o paciente já vai estar super bem. De 2 dias a 2 semanas, resolvido o problema dos óculos. Exato. É muito procurada hoje em dia essa cirurgia? Bastante, né? Bastante. Sabe que atualmente óculos, né? Os pacientes jovens tem a questão do charme, né? Alguns gostam, mas a maioria chega numa faixa etária e começa a ter algumas limitações para a prática de esportes, né? Eu sempre gosto de me colocar no lugar assim, eu não uso óculos, né? Ainda, né? Quando eu ficar mais velho, provavelmente eu precise, né? Mas imagina um paciente na beira da praia, né? Lá com 25 anos e com 5 graus de miopia, né? Ele não quer estar na beira da praia de óculos, né? É desconfortável estar com o protetor solar, né? A lente de contato ali com areia, tá? O vento, o olho fica mais ressecado e incomoda também. Quer tomar um banho de mar. Então essa é uma situação que realmente o paciente fica muito limitado, né? Então a gente tem que se colocar no lugar para pensar, poxa, esse paciente tem tudo para fazer uma cirurgia e ficar independente de óculos, né? Sim. E hoje em dia, não sei se é a técnica cirúrgica ou se é realmente os equipamentos em si, eles são muito mais modernos, né, do que antigamente e já trazem essa segurança, né, que antigamente não tinha e as pessoas tinham tanto medo de fazer. Exato. Né? Hoje na oftalmologia, com o avanço, né, dos equipamentos, a gente tem muito mais previsibilidade. Previsibilidade, essa é a palavra. Antigamente já existiam lasers, mas assim, o laser não era tão preciso, né? Tinha resultados bons, mas hoje são excelentes, né? É uma tecnologia hoje que a gente nem poderia imaginar 20 anos atrás. E assim como na cirurgia da catarata, uma vez operado não volta, na cirurgia refrativa a laser, uma vez operado, volta ou não? Está resolvido para sempre? Depende do grau do paciente, depende da córnea, né? A gente tem que sempre selecionar a faixa etária e explicar para o paciente, né? Operar um paciente de 25 anos, a gente sabe que ele vai ficar muito bem até os 40. Porque depois a visão vai ficar cansada também. Então, entendi. A gente não pode fazer uma cirurgia refrativa e prometer independência de óculos para sempre. Né? Interessante. Porque é um paciente que vai envelhecer, o olho vai envelhecer, vai passar por alguns processos naturais, né? É um paciente que vai ter catarata no futuro também, né? Então, por um longo período da vida, vai ficar independente. Mas depois, né? A idade vem e vão surgindo outras alterações relacionadas ao tempo, né? Muito bem. E quais são as principais dúvidas sobre a cirurgia que tu tira no teu consultório? A cirurgia refrativa do paciente é se realmente ele não vai precisar de óculos depois. E eu sempre oriento. Vamos lá. Se ficar 10 anos, 15 anos sem óculos, tá bom. Certo? Concordou? Ótimo, vamos fazer. Mas eu oriento, olha... Uma coisa agora tem 25 anos, com 40, 45, as coisas vão mudar.
Então, eu sou muito sincero e eu acho que isso deve sempre existir, né? Isso é importante, com certeza. É um paciente que está confiando a visão dele, né, nas nossas mãos, né? Mas ele tem que ser sempre muito bem orientado. Uma conversa pré-operatória, em qualquer cirurgia oftalmológica, ela tem que ser sempre muito aberta e muito sincera, né? Isso é o principal. Muito bem. Doutor, quero te perguntar, quando a gente busca na internet, a gente encontra muitos mitos, né, sobre a saúde ocular, né? Uma delas é relacionada ao uso de óculos de outras pessoas. Sim. Eu posso usar os óculos de outra pessoa? Isso vai prejudicar a minha visão? Sim ou não? Bom, é super comum, né? Principalmente entre casais, comum, né? Quando eles vão juntos consultar, geralmente o homem acaba pegando o óculos da esposa, né? Emprestado, né? Porque é mais difícil do homem consultar de rotina. A mulher se preocupa, né? Ela vai anualmente, né? Deixa marcado. Sai da consulta e já deixa marcado do próximo ano. E o homem, geralmente, ele é levado pela esposa, né? Porque o homem é diferente, né? Então é muito comum assim, meu marido pega meus óculos para ler o jornal. Assim, não vai prejudicar, não vai gerar doença, né? Mas claro que o paciente vai acabar se privando de enxergar da forma correta, né? Não faz sentido usar o óculos do outro. Não tem por que usar o óculos do outro. Mas assim, não vai fazer mal, né? Não vai machucar os olhos, né? Isso aí é mito. Muito bem. É mito que ler em ambientes com pouca luz ou dentro de veículo em movimento pode causar algum tipo de problema de visão? Da mesma forma, né? Não vai causar problema de visão, né? Mas pode gerar algumas alterações, né? Então, ler no carro em movimento, tem pessoas que conseguem, né? Outras não, né? Da cinetose, que a gente chama, então, aquela tontura, né? Então, não vai prejudicar o olho, mas um paciente que acaba não tolerando isso, ele pode ficar com náusea, né? Eventualmente até vômitos, mas não vai prejudicar os olhos, né? Ambiente é importante sempre, quando a gente for fazer leitura, ter uma iluminação adequada, né? Não ler no escuro não tem o porquê, né? Não tem lógica, né? Então sempre um foco adequado para ter uma luminosidade adequada, né? Um conforto, né, na leitura. Visual, né? Muito bem. E coçar os olhos com frequência? Tenebroso, né? Isso aí é horrível. Causa problemas. Causa problemas. Né? O hábito de coçar os olhos gera doenças. Olha aí. Né? A gente não citou ainda, mas é muito comum o ceratocone. O que é o ceratocone? Ceratocone, ela é uma doença bilateral, né? Que acomete principalmente jovens, né? Que tem o hábito de coçar os olhos. Né? Ou história familiar, mais o hábito de coçar os olhos, né? Então, o ceratocone, a gente observa o que é um aumento na curvatura da córnea. Então, é um paciente que às vezes ele inicia lá com uma miopia leve, né? Uma miopia que vai progredindo e muitas vezes essa miopia ela não tem relação com o crescimento do globo ocular, né? E sim com o aumento da curvatura da córnea, né? A nossa córnea, ela é de colágeno, né? Então tem estruturas de colágeno, e aí o hábito de coçar acaba desestruturando e gerando um afinamento e um aumento da curvatura progressiva, né? Então a gente pega assim, pacientes às vezes com ceratocone avançado, que óculos já não funciona, lente de contato gelatinosa não surte efeito, então tem que acabar apelando aí para uma lente de contato rígida, né? Eventualmente implante de anel intraestromal, né, o anel de Ferrara, famoso, né, e em casos super avançados o transplante de córnea. Então, coçar os olhos, jamais. Muito bem. Esse implante do anel de Ferrara é uma cirurgia também? Também é uma cirurgia. Ela é realizada aqui na nossa região? Ou já é algo mais específico? Porque, a exemplo do transplante de córnea, transplantes não são feitos aqui. Sim, a gente tem um colega aqui em Lajeado, o Dr. Thiago Lanzini, que realiza o transplante de córnea, o Dr. Paulo Conte também. Não é a minha área, né? Interessante. Nós temos esses dois colegas que realizam os transplantes de córneas aqui em Lajeado. Tem o serviço na região. Sim. Muito bem. E olhar diretamente para o sol pode causar danos à visão? Sim, né? Até assim, já é nossa defesa, né? A gente não consegue ficar olhando muito tempo, né? Fixo, né? Mas a gente tem alguns casos, né? De exposição, de queimadura da córnea, assim, ceratite, por exposição ultravioleta, né?
Então, é super comum, porque a gente vê aqueles pacientes, não precisa ser o sol, a gente imagina sol e praia, né? Sim. Mas aquele paciente que vai pra neve, por exemplo, tem que usar aqueles óculos especiais. Por quê? Porque pode acabar gerando uma queimadura, uma ceratite na córnea, uma queimadura por exposição ultravioleta. Exposição ultravioleta. Uhum. Interessante. E, doutor, é verdade que comer cenoura ajuda para a saúde dos olhos? Sim, é importante a gente ter um nível, né, de vitamina A, né, adequado, né? Tem pacientes, é raro, né, mas tem pacientes que começam a se queixar de olho seco, né, ou até dificuldade visual noturna, a gente chama de nictalopia, né, por deficiência de vitamina A. Olha aí. Então é importante sempre, né, de forma adequada, nunca exagerar. A vitamina A é importante para os olhos. Importantíssimo. Seja ela na cenoura ou de outras formas de... Muito bem. Vamos então encerrando este bloco e na volta a gente já vai encaminhar o último bloco da nossa conversa de hoje. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Essa pausa é para lembrar dos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc e Copelli. Intervalo e já voltamos. Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagec.com.br.
busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Você já sabe, mas vale lembrar que são nossos parceiros Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc já iniciou os atendimentos na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que a partir dos 25 anos nós perdemos colágeno? A Fernanda Beauty Clinic estimula a produção natural, com ciência, tecnologia e respeito ao seu corpo. E Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. A nossa conversa hoje é sobre saúde ocular com o Dr. Pedro Lopes. Dr. Pedro, esqueci de te perguntar no outro bloco, mas eu quero te perguntar agora, usar óculos errados, né? Ou esses óculos, e eu digo errado, é aquele que eu não peguei uma receita adequada num médico oftalmologista, que eu comprei por conta, muitas vezes, né? Isso pode prejudicar a minha visão? Além de não servir para me ajudar, pode me prejudicar? Não vai trazer malefícios, né, irreversíveis, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que uma visão adequada, ela acaba proporcionando para a pessoa, né, atividades mais eficientes, então acaba tendo um bom rendimento no trabalho, né, uma visão adequada diminui os riscos de acidentes automobilísticos, então a gente tem que pensar no geral, né? Então assim, não tem o porquê, né, em 2025 as pessoas utilizarem óculos incorretos, né, com prescrição errada, né, e isso a gente se depara diariamente, né, situações de pacientes que até compram na farmácia óculos de leitura, né? Então, conseguem ler, acho esse que tá comércio tudo bem. É liberado hoje em dia? Não. Eu pergunto liberado assim, sem uma prescrição médica. A gente sabe que tem a venda, né? Então, o comércio é forte, né? Eles querem vender, né? É totalmente contraindicado, porque a gente tem que sempre avaliar a cultura, né? Uma coisa é vender óculos na farmácia num país desenvolvido, onde as pessoas têm o costume, né, de consultar com o seu médico e sabem, olha, eu fui ano passado, estava tudo bem e eu usava o meu óculos mais 2 para leitura. Não tem problema ele comprar, né? Entendi. Óculos pronto, mais 2. Mas ele consultou, ele sabe que ele não tá com um tumor no fundo do olho, que ele não tem uma doença no fundo do olho, né? Então, depende muito da cultura, né? Então, no Brasil a gente sabe que é muito difícil, porque a realidade são aqueles pacientes que com 40 e poucos anos começam a ter dificuldade visual e pegam assim, em cidades mais afastadas, né, que não tem muito acesso,
eles acabam comprando óculos por conta, né? E deixam de ter, às vezes, um diagnóstico precoce de uma doença grave. Né? Então, acaba retardando um diagnóstico. E a gente também se depara diariamente, assim, com pacientes que acabaram consultando com profissionais não médicos, né, sendo avaliados por profissionais não médicos, né, com graus errados, né, então que às vezes está lá 5 anos com óculos, vai lá, troca óculos de 6 em 6 meses, sem necessidade, na maioria das vezes, né, por um profissional que não é médico, e aí tá lá com jaleco branco, prescrevendo, e os pacientes nem sabem, né, da real formação desses profissionais, que muitas vezes... né, tem ligação com o comércio, ligação direta, né, claro. Uma venda casada ali. Então, hoje, se a gente caminhar aí na avenida principal, tem grandes chances de ser abordado por uma pessoa para fazer um teste de visão. Teste de visão gratuito. Onde existe isso? Interessante. Né? Uma formação médica de 10 anos não pode ser resumida num teste de visão gratuito. Né? E essa é a realidade hoje, se a gente pegar assim no comércio, é isso. Passa na frente lá de uma ótica, teste sua visão aqui. Não, peraí, só um pouquinho. Eu não consigo entender, né? Não é tão simples, né? Sim. E aí, às vezes, já tem assim, não, já vamos marcar uma consulta aqui, tal. E certamente não é um médico que vai te atender. Né? Então, como eu falei lá no início do programa, marcou uma consulta, todo mundo tem telefone. Confere com quem é. Quem é? Eu vou consultar, vou fazer o meu teste de visão, eu vou consultar com o meu médico de olhos, tá bom. Como é que é o nome dele? Coloca na internet, entra no site do CRM ou bota o nome da pessoa lá. Oftalmologista, médico oftalmologista, fulano e tal. Ali tem tudo. Formação, em qual ano, especialidade. Não apareceu nada, suspeito, né? Sim, interessante. E a troca de óculos que o doutor falou, daqui a pouco não vai precisar mesmo acontecer. A cada 6 meses, né? É uma troca que acontece de quanto em quanto tempo, normalmente? Depende do cuidado, né? Eu tenho pacientes que vão acompanhando, às vezes, se é uma lente de qualidade, né? De determinada idade já, com grau estável, pode ficar 3, 4, 5 anos. Eu já peguei pacientes com 10 anos com o mesmo óculos. Eu falo, olha, o senhor vai trocar porque ele tá um pouco riscado, não é porque o grau mudou. Interessante. Doutor participou e participa bastante, né, de congressos, e o que tu vê acontecendo e surgindo mundo afora, vamos dizer assim, em termos de novidades, né, sejam novos estudos, novas tecnologias, mas que pode chegar aí para nós em breve para ajudar tanto vocês, profissionais de saúde, como nós, pacientes. Sim, eu gosto bastante de participar de congressos, estou sempre me atualizando, vou 3 a 4 congressos por ano, né? E todo ano tem novidade, né? Claro, a gente vê que agora a gente está chegando num momento que, né, a inteligência artificial ela vai ser útil assim na oftalmologia. Ela jamais vai substituir um médico, né? Uma consulta, ou jamais vai, né, substituir de forma completa. Mas alguns exames, eles chegaram num nível, né, que eles conseguem diagnosticar de forma mais precoce, né, uma doença. Novamente, vamos entrar na parte do glaucoma. Hoje a gente tem exames aí, a tomografia de coerência óptica, ela avalia a camada de fibras nervosas da retina, né? E ali a gente pode, antes de ter uma alteração do nervo óptico, a gente já começa a ver uma alteração nessa camada de fibras nervosas. Então, a evolução, a oftalmologia, eu acho que é uma das áreas da medicina que mais evolui, né? Tanto assim na parte cirúrgica quanto no diagnóstico de doenças. Olha só. Né? A toda hora tem novos equipamentos, tem novas tecnologias, novos programas, né, para diagnosticar de forma mais precoce essas doenças. Então, tá sempre em evolução, né? Eu costumo assim avaliar então a oftalmologia, a radiologia, né? São áreas que toda hora tá tendo novos equipamentos, né, e a cada congresso que a gente vai ter uma novidade, né, e tudo assim, não são tão acessíveis, né, sim, nem de custo, né, os equipamentos, mas eles estão se tornando cada vez mais portáteis, assim, mais práticos e mais rápidos, né. E gerando mais segurança, eu imagino. Muito mais segurança para o médico, né, e benefício para o paciente. Muito bem. Inclusive, doutor,
eu gostaria que o senhor falasse sobre a lente em espiral, né? Que o senhor vai fazer uma cirurgia, né? Isso. Quando esse programa for ao ar, essa cirurgia já vai ter sido feita, Já vai ter sido né? realizada. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa novidade. Dentro das lentes intraoculares, né, na cirurgia de catarata, né, a gente tem uma evolução também muito rápida, né, e recentemente um brasileiro desenvolveu uma lente em formato de espiral, né, que ela proporciona a visão em todas as distâncias. Então, aquele paciente que quer realmente ficar independente de óculos, né, tem lá seus 65 anos e quer dirigir sem óculos, quer mexer no computador e mexer no telefone. Né? Então, a última tecnologia que saiu aí, o lançamento, chegou no Brasil em agosto, é a lente em espiral, né? Que vai ter hoje vai ser feita a primeira cirurgia aí no Hospital Bruno Borna, eu vou realizar ela. Que legal. E qual é o grande benefício que ela tem na comparação com a outra lente que era usada até então? As lentes multifocais, elas têm ótimos resultados, né? Mas essa lente espiral, ela promete, assim, uma visão um pouco mais dinâmica, né? Em todas as distâncias e uma diminuição de alguns efeitos colaterais que alguns pacientes referem. Que exemplos de efeitos colaterais, assim, a gente poderia... O mais comum são pacientes que acabam olhando para uma fonte de luz e enxergam alguns halos, né? Essa é a grande diferença, né? A grande promessa de uma lente para outra. De uma lente para outra. Muito bem. E para que a gente possa finalizar, então, e ir finalizando essa nossa conversa, eu gostaria que o doutor falasse sobre prevenção. Afinal, né? Para que a gente não sofra de problemas de visão, apesar que alguns deles, o doutor já deu a letra, a gente vai sofrer, são inevitáveis, mas que a gente passe por isso com menos sofrimento, talvez. De que forma a gente pode prevenir e cuidar, então, da nossa saúde visual? Então, como a gente citou, né, ter hábitos saudáveis na nossa, né, alimentação, prática de exercícios físicos, né, hábito de leitura, né, informação, se manter ativo, né, nosso cérebro estar ativo, né, e a gente tem que fazer a consulta anual com o oftalmologista. Em alguns casos, né, pode ser, né, solicitado pelo colega, pelo médico, um retorno mais breve, né, cada 3 meses ou 6 meses. No caso de alguma suspeita? Alguma suspeita, alguma investigação de doenças, mas o ideal, uma consulta anual, né, com o oftalmologista. Essa é a melhor forma da gente fazer a prevenção. Muito bem. Doutor, muito obrigada pelo tempo que tu disponibilizou para estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria que o doutor deixasse aí as suas considerações finais para quem está nos ouvindo. Então, eu que agradeço o convite, né? E vai ser sempre um prazer poder participar dos programas e poder acabar informando a população, né? E deixando uma mensagem de prevenção, né? Para que a gente possa ter uma vida aí com qualidade, né? E que a gente não sofra de doenças que podem ser evitadas, né? Com uma simples consulta oftalmológica. Agradeço muito aí o convite, estou sempre à disposição. Que bom, muito obrigada em nome do Grupo A Hora, né, em meu nome, por tu ter aceito o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa nossa conversa de hoje. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha para que mais pessoas também possam receber essas informações. Lembrando ainda que este e outros conteúdos de saúde você também encontra no jornal A Hora deste final de semana, no caderno Pessoas e Bem-Estar. E uma nova edição do Saúde em Dia no próximo sábado. Até lá!